como é que a tecnologia pode mudar o voto no Brasil? O ex-CEO do PayPal tem um projeto para isso. Vamos ver? E aí, Mário, como é que você está? Prazer, bem-vindo aí ao Milt. Estou super bem, obrigado, espero que você também, né? Espero que todos também estejam bem, com saúde nesse momento, e muito obrigado pelo convite. Que isso, eu que agradeço. E aí eu vou começar logo com aquela pergunta que todo mundo deve estar se fazendo. Cara, o que é o poder do voto, né? Como ele começou e o que ele faz para a sociedade? Olha, o poder do voto, né? Hoje eu sou investidor também, né? Eu sempre pergunto para alguém, que problema você está resolvendo, né? Então, que problema que eu quero resolver, né? Eu acho que muitas pessoas vão e chegam e votam, ligam para um amigo, ligam para um parente, né, e não sabem quem votou, 70% da população não sabe quem votou. E o que acontece? Né? Fica depois reclamando, né? Ninguém me representa, e usa palavrões para falar do Congresso, né? Então, pô, como é que a gente resolve isso, né? E a desculpa qual é? Não tenho tempo, é complicado, não sei o que é. Não... Então, e a tecnologia está aí para simplificar tudo, né? Se a tecnologia traz um produto da China na tua casa, traz uma comida delivery coreana na porta da tua casa, por que não a democracia? Por que não o Congresso Nacional na porta da sua mão? Então, ele é um sistema muito simples que ajuda você a participar de uma forma rápida, segura e descobrir quem te representa, quem que você vai votar que realmente representa, não baseado em enquete, em perguntas, em voto. Então, ele é um app gratuito, você baixa, ele está na loja da Google e na loja da Apple, você baixou o aplicativo, ele dá um alerta que a lei vai ser votada. A gente tem um acesso pro bono e tal, e a lei, então, a lei do gás, a semana tal, vai votar a lei do gás. Se é a favor ou contra. Como é que o seu deputado vota? O robô do poder do voto captura a informação e volta com a informação de como ele votou. Depois de um certo tempo, você votou 5 vezes, 10 vezes, aquele deputado ou senadora ou deputada também votou. E você tem um percentual de match. Se você estiver muito insatisfeito, pô, votei em alguém, isso aconteceu comigo, pô, o cara vota totalmente diferente, você aperta um botão e diz quem vota mais parecido com você do Estado, para você mudar e, em vez de xingar, vão lá e falar, pô, agora eu vou seguir tal deputado. Então, é para trazer paz, para trazer consciência, é para fortalecer a cidadania, eu chamo de democracia 2.0. A gente ainda não entrou com tecnologia para poder retornar. Então, são 5 minutos por semana, um engajamento político, e você descobre quem te representa e vota em paz, vota consciente em 22. E aí, o Mário, isso está atrelado diretamente a senadores e deputados, não é isso? Isso, hoje é só o Congresso Nacional. Tá. Isso, só o Congresso Nacional. A gente começou pelo Congresso por causa da lei da transparência, né? Perfeito. E também a gente descobriu uma coisa, porque a gente quer ser totalmente neutral. Então a gente não fala se a lei é boa ou ruim. Para ter essa neutralidade, nós temos 10 entidades que falam sobre a lei. Né? A Folha de São Paulo, a OAB, a DIAP, a Instituto Milênio, Rankings Políticos, CLP, de diversos pensamentos, direita, esquerda e liberais, e daí você também toma uma decisão. Então a ideia também é tirar as pessoas da bolha. Né? Como é que você tira da bolha? Eu mesmo tenho um viés, pô, eu não via as informações do outro lado, precisava me cadastrar, seguir alguém que eu não... Aí é uma janela que a informação vem para você, né, para você construir a cidadania, construir a participação. Então tem esse marco aí de neutralidade e de transparência, e o nosso objetivo é tirar a gente da bolha, que o diálogo hoje é a coisa que mais me preocupa, a falta de diálogo. Então, nesse caso, Mário, quer dizer, o poder do voto, ele tem justamente uma missão assim de simplificar e deixar transparente, né, o que o seu político, quem você está de olho, está fazendo, né? Quer dizer, ele é justamente como você chamou, acho que achei legal o 2.0, porque ele é justamente aquele comecinho do roadmap, né? Não é isso? Ele é justamente assim, cara, vamos tirar esses panos aqui da frente, vamos deixar as pessoas verem o que está acontecendo, é isso, né? É isso, tanto que o nosso símbolo é uma luneta, né? Um binóculo, né? Que aproxima, traz, né? Então, né, foi uma campanha que a Léo Durnet fez pro bono pra gente. Então, a gente colocou um binóculo de 15 metros de altura.
Mas o grande tema, para mim, assim, deputado é um contrato de 4 anos, a gente prometeu alguma coisa, certo? Como é que você sabe que ele está votando nas leis que impactam você, sua família e o país de forma à promessa? Então, a ideia é registrar o seu voto e o voto dele, mas o mais bacana, se o fornecedor deputado que você escolheu, né, não está performando, como graças à lei da transparência, todos os votos estão disponíveis. Você aperta um botão e você encontra alguém que tem maior match, maior percentual de participação e de votos igual a você. Então a ideia é realmente retornar a palavra a servir. Né, como é que a gente volta ao poder, né, o poder do voto para o cidadão, né, como é que a gente fortalece a cidadania. Então essa é a nossa jornada para ter um país mais transparente e participativo. Agora, eu te conheci na Visa, na época do Opinion, lá 200 anos atrás. Depois a gente se esbarrou na Globo, você estava tocando toda a operação do PayPal no Brasil, né? Isso. E aí alguma coisa acontece para você falar o seguinte, olha, eu vou sair um pouquinho desse mundo corporativo e foi como a gente conversou aqui fora do ar, vou dar um give back para a sociedade. Como é que você está fazendo essa transição? Você está 2 anos nesse projeto, não é isso? Estou 2 anos. Mas foi um processo de 2 anos também antes, né? Eu tomei a decisão. Começou a me incomodar muito, né? O país, um pouco o que a gente vê, esse distanciamento, e também esse processo de tá tudo errado, né? Mas a gente precisava fazer alguma coisa, não adianta ficar reclamando, né? E também eu tento me atualizar todo ano. E teve um professor de ciências políticas e falou, né, os líderes precisam trabalhar para gerar esperança nas pessoas, né? E aquilo me impactou, né? Leaders must act to bring hope, né? Em inglês fica mais bonitinho. A aula foi lá fora. E daí aquilo começou a mexer comigo, né? Daí também uma questão, fiz poli, quem pagou meus estudos foi a população brasileira, várias questões, um ciclo, né? Eu me senti bem, família, equilíbrio financeiro, tal, num país que ainda tem muita coisa para acontecer, e daí me deu uma vontade enorme de retornar, né, de abrir essa agenda, né, e também eu sou muito grato de eu poder ter essa agenda, né, acho que tem muita gente que faz trade-offs maiores, né, e de poder ter essa agenda e poder abrir aí 50% do meu tempo, ter voluntários, empresas, totalmente trabalhando na causa, né? Que para mim a força motriz é a esperança, né? Eu tenho lido muito sobre esperança e tem uma frase do filósofo Santo Agostinho, né? Que ele fala que a esperança tem 2 filhas, né? A indignação e a encoragem. A indignação para olhar o que está errado e a coragem para tentar mudar. Então acho que esse define um pouco. Eu estou indignado com um monte de coisa, né? Eu entendo que a gente tem uma culpa enorme, que a gente só reclama e não atua. Então como é que a gente tira aí a desculpa de tempo, né? E como é que a gente tenta ter coragem aí? Acho que tem muita coragem das pessoas que nos cercam, que investiram, né? Coragem de você aí apresentar o poder do voto para o teu público, para poder tentar transformar e ter esperança de um país mais honesto, um país com valores e um país com oportunidade. Então, na verdade, a gente está com uma filha só, né? Falta essa segunda filha aí, não é isso? A coragem? Não, a coragem, acho que eu tive a coragem de... Não, você teve, mas na verdade o que falta assim para a gente é porque a sociedade ela está muito indignada há muito tempo, né? E ela polariza. A hora ela fica indignada com uma coisa, com uma hora com outra coisa, tal. Mas tracionar e transformar isso em resultado, numa coisa que seja legal para todo mundo, é o que está faltando, não é isso? Eu acho que falta um pouco. A sociedade civil brasileira, ela está se organizando, ela está muito melhor do que era, né? Quando você compara com outros países, né? Mas também a ideia não é só reclamar, por isso que a gente inventou o poder do voto. Falou assim, é 5 minutos por semana, baixa aí, para de reclamar, né? Para de discutir no grupo de WhatsApp, brigar com a sua familiar e com seus amigos, né? Não é o instrumento político, né? No Facebook, né?
O palco de disputa política é o Congresso Nacional, né? Fala com o seu deputado como é que ele quer que ele vote, vê como é que ele está votando, né? Troca de deputado no poder do voto e descobre e vota em alguém que parece você, né? Então, o meu chamado é disponibilizar essa tecnologia. Meu sonho é ter milhões de brasileiros assim, eu vou votar em paz, eu não vou ligar para um amigo um dia antes da eleição e falar, vota em quem, né? E depois ficar 4 anos reclamando que não sabe o que está acontecendo e que ninguém te representa. Então, eu quero romper isso com tecnologia, com aproximação, né, e retornar o poder do voto usando tecnologia na mão dos cidadãos brasileiros. E os partidos e políticos, como é que eles estão reagindo a isso, Mário? Então, a recepção é positiva, né? É difícil, porque a gente manda um relatório para eles, falando quantas pessoas estão seguindo, né? A gente tem vários deputados e senadores que apoiaram publicamente lá no nosso Instagram, lá, o Poder do Voto app, né? Tá lá vários depoimentos, a gente tem orgulho de vários pensamentos, tá? Mas o engajamento é menor. Eu acho que eles deveriam estar divulgando. Meu objetivo, né? Eu espero eles divulgando, olha, me siga por aqui, acompanhe por aqui, e poucos estão fazendo isso. Mas acho que eu tento comparar um pouco o Poder do Voto. É um marketplace, né? O marketplace tem buyer e seller, né? Tem deputados, políticos e eleitores, né? Eu acho que a gente tem que, e o meu apelo é como é que a gente põe 2 milhões de eleitores, né? Porque daí os sellers, né, que são os deputados, vão ter que estar lá e se comunicar com a base. Essa era justamente a minha próxima pergunta, quer dizer, a app foi concebida para ajudar a sociedade, né? E a sociedade ajuda a app no sentido do volume, é isso? Quer dizer, Isso. a adoção dele para que ele tenha força para alguém perceber que não pode mais fazer as coisas, vamos dizer assim, à sua maneira e tem que sim prestar conta com o seu eleitorado, é isso, né? Exatamente. Eu acho que o papel da sociedade, de cada cidadã maior de 16 anos, é ter esse app no seu celular, participar 5 minutos por semana, acompanhar, né? Parar de reclamar e não tirar essa culpa de que eu não tenho tempo, né? Vamos tirar a desculpa, né? Culpa. Eu não tenho tempo. É 5 minutos por semana e daí milhões de pessoas participando, a gente realmente consegue mudar esse país. O Mário, e vem cá, nessa pandemia houve alguma mudança no comportamento da app, assim, alguma coisa respingou ali, como é que foi? A gente teve duas dimensões, assim, teve um movimento do Congresso de leis, duplicou a produtividade, em média eles votam 2 leis por semana importantes, eles foram para 4, 5, mas Caramba. eu acho que a mídia, a Covid, e é de entender, a população, a gente perdeu um pouco o download, a gente cresceu 45% só, né? A gente bateu 650 mil votos no aplicativo, né, e batemos 70 mil usuários ativos, né? Então a gente está bem aquém da nossa meta, né, mas temos várias estratégias aí de crescimento, parceria, estamos olhando aí para doações de marca digital, a gente descobriu que o download é muito baixo, então é um projeto mais de longo prazo e a gente espera aí que essas ferramentas do segundo semestre venham a frutificar uma base maior. Mas eu acho também tem uma questão de o crescimento orgânico, né? A gente não posso reclamar, eu recebi doações, né? Pessoas todas são voluntárias, né? A tecnologia tem aí um custo de manutenção e não sobra tanto para marketing, né? Então, mas eu sabia fazer marketing com muito dinheiro, né? Agora a gente está aprendendo a fazer marketing com pouco dinheiro. E tem uma questão cultural muito forte aí, né, Mari? Tipo assim, você está acostumado, né? Foi isso que você falou. Acho que a nossa cultura é a cultura da última hora, né? De você ali, antes da eleição, o cara te liga, pô, você vai votar em quem? Aí tem quase uma questão social do FOMO, né? Tipo assim, você tá alinhado com os outros caras que você meio que tem um alinhamento anterior, então fica aquela coisa. E é difícil mudar isso, é difícil você se acostumar que você pode ter a tua consciência própria e que você também, porque tipo assim, eu acho que tem um problema hoje, aí já falando um pouco até de mídia, a gente está num momento onde as pessoas estão muito desconfiadas, né? Sim. As fontes
de notícia, ou a fonte do que até o próprio amigo que tem mais um viés da assim, da assado. E muitas vezes esse próprio amigo, que às vezes você pode até confiar nele, ele não tem embasamento de conhecimento para ter aquela opinião, né? Ele tem sempre uma leitura meio enviesada ou nebulosa, porque ele tem lá o interesse, a emoção dele. Então é complicado você, quer dizer, é complicado primeiro você se desvencilhar disso, e é crucial você ter um porto seguro ali, onde exista mais razão do que emoção, né? Eu acho que o Cortella tem uma frase que ele fala: os ausentes nunca têm razão. Né? Eu acho que ligar para alguém para perguntar quem votar é uma ausência de opinião. Né? Por mais que se confie no seu amigo, né? Eu acho que você não escolhe a escola do seu filho dessa forma, o seu médico dessa forma, né? Você vai, entrevista, pesquisa, faz um search, né? Então, e eu acho que tem uma questão que a gente está tentando tirar essa camada, que é a complexidade, né? Usar a tecnologia para simplificar as coisas. Mas meu apelo e a minha jornada é de participação. Acho que, vou ser muito sincero, no começo eu falei, vai bater 2 milhões rapidinho, é gratuito, não sei o quê, tá bem mais difícil do que eu imaginei, mas como dizia um chefe meu, se fosse fácil não precisava da gente. Então, a gente está lá buscando romper essa barreira e gerar o crescimento que a gente aí acredita que esse instrumento possa fazer de transformação na criação da esperança de um país mais ético e de um país mais participativo politicamente. Porque a gente não tem. A questão, Mário, é assim, te dar um abraço assim, nessa questão, que a gente não tem escolha, a gente não tem saída, entendeu? O poder do voto é justamente tudo isso que a sociedade hoje carece, porque se você for olhar assim, quando você faz esse tipo de serviço, você fala assim, cara, olha, eu acompanho o deputado tal, eu vi no que ele votou, tá aqui o resultado dele. Eu mando para ele mensagens de quem Do meu acompanha voto. do voto, tal. Cara, se você for parar para pensar assim, a grosso modo, isso deveria ser um serviço oferecido pelo Estado. Sim. Mas, naturalmente, o Estado tem o interesse dele, então não pode ser o Estado a fazer isso. Sim. Concorda? Não pode ser o cara que, né? Então, vamos ter uma instituição independente, né, sem fins lucrativos e idônea, para fazer esse controle. Porque, afinal de contas, né, alguém tem que controlar o controlador. Sim, Né? Tem que ter. É. Mas você falou um negócio, eu apresentei para algumas pessoas o período do voto para o conselho e tem uma pessoa que falou assim: nossa, você copiou o voto suíço. Eu falei, não, eu não sabia. Daí ela falou: não, você recebe uma carta quando você vai votar alguma coisa, né? Qual a posição do seu deputado, e daí qual a posição de um partido contrário e um partido favorável, né? E o seu voto, né? Para mandar para ele. Então, assim, Já era assim? na Suíça é assim, mas é papel. É papel. Acho que é um papel, quando tem um tema. Eu falei, pô, eu não copiei, né? Mas eu falei, você olhou o voto da participação suíça? Eu falei, não conhecia, né? Ele tem uma esposa suíça. Eu falei, é desse jeito. Então, eu concordo que acho que a gente tem essa neutralidade, né? Eu brinco, a gente é uma startup, era uma startup, hoje não é mais. A gente nasceu com um comitê de auditoria, que é liderado por um sócio da Pricewaterhouse e pela Mazar, que faz auditoria, porque a gente tem uma responsabilidade externa, a gente criou todas as estruturas de governança, né? Tem toda uma questão de cadastro, não pode informação, a gente está super, tanto que está olhando a LGPD, a gente tem que fazer quase nada, né? Então, a gente tem essa preocupação de transparência com a sociedade, né? E criar essa credibilidade através de melhores modelos de governança e controles. Agora, tem iniciativas próximas parecidas por aí, ou Mário? O que tem de legal mundo afora? Então, o mundo afora, quando a gente teve a ideia lá atrás, tal, eu olhei muito e a gente não viu ninguém fazendo, né? E daí a gente aumentou a nossa responsabilidade para fazer, né? Quando você tem uma ideia, ninguém vai, pô, agora tem que fazer. De um tempo para cá, eu vi uma estrutura que chama Countable, que é nos Estados Unidos. Ela é um pouco diferente porque ela acompanha a lei.
passou na primeira estampa, passou na comissão tal, ela é menos simples de digerir, ela tem o seu mérito, mas ela não é, né, votaram e não tem um match tão simples, né? Tem um projeto bacana do Gabriel Azevedo, que chama Meu Mandato, Meu Vereador, que lançou mais ou menos parecido, a gente teve a ideia, acho que mais ou menos no mesmo período, mas está focado na Câmara, né, e no mandato dele, né, ele está olhando agora, ele tem uma solução também para deputado, né, mas a visão, não tem certo ou errado, é o deputado controlando a informação, a gente quer a neutralidade, isso pode ser que varie, né, mas tem uma diferença aí, e tem várias coisas perto da eleição, né, de match, mas é baseado em perguntas, né, tem meu voto, a Folha solta um match, né, várias empresas tentam soltar um match, mas é baseada não em fatos, né, mas em perguntas para fazer o match no candidato. Entendi. E o que o poder do voto já mudou nas tuas preferências? Alguma coisa mudou ali? Impactou? Você se desapontou? Eu me desapontei com uma pessoa que eu tinha certeza que, né, falei, caraca, meu, como eu fui tapeado, né? Eu tinha certeza que ele ia votar contra isso e se votou a Não. favor, né? Foi legal também, que é um botãozinho, falei, tá bom, quem é esse cara, é esse agora, tchau, né? É uma traição com, com um match automático, né? Requinte de crueldade, né? É que eu digo, E não, tá você aqui, receber ó. as fotos, né? Isso, você tá aqui, ó. Então, para mim, foi um pouco libertador. Acho que, né, eu já escutei depoimentos de clientes também. A gente tem uma nota 4,5 na loja da Google, do app, que é alta para um app político, né? A gente tem aí vários feedbacks positivos. Tem gente que, poucos que não gostam, que o pessoal mais reclama é que quer mandar mensagem para um monte de deputado e votar. Falei, usa o Facebook, né? Aqui você vota para um deputado, você pode trocar deputado, não é um spam, né? A democracia você vota para uma vez só, mas as pessoas não entendem muito isso e dão nota baixa, porque você está seguindo todos os deputados, né? Mas você não pode colocar o teu voto para 15, porque daí você desequilibra, né, o que eu tenho hoje muito no país, o pessoal chama de MAVES, né? O nosso papel não é, a gente valida o consumidor, o leitor, evita robôs, até para dar garantia que aquela votação tem realmente pessoas idôneas e não robôs atrás do processo. Mas para mim teve um impacto, foi caramba, não acredito que eu fui enganado tanto tempo. E já brigou por ele, né? Não, já falei, já defendi, né? Briguei não, porque eu sou mais da paz, assim, né? Eu acho que quando eu gosto daquela fase quando você levanta a voz, né? Você perdeu a razão, né? Ou que hoje é mais moderno, outro dia até li um artigo, o cara falou, não, se a conversa, alguém colocou você um fascista, um nazista, o cara perdeu a razão, né? Porque ele não quer conversar, não quer discutir, né? Então, se vocês querem, você é um nazista ou você é um fascista, ou Acabou, você é um né? esquerdista, ou Não dá, você é né? lulista, acabou que você está agredindo alguém, né? Você não está construindo um diálogo. Então, eu acho que uma parte, né? Outro dia eu estava falando com um cientista que é um neuro, e ele falou que as pessoas, quando têm medo, elas pensam com o córtex, né? Que é a parte frontal, e não acessam a parte de banco de dados atrás, que faz pensar, raciocinar, né? Então, acho que a gente vive um pouco no medo, né? Quando as pessoas... Acho que tem que ter empatia, né? Você fala com alguém, você não consegue conversar, ela realmente tem medo de alguma coisa que pode acontecer na vida dela, politicamente, que ela tem muito medo daquele cenário, né? Porque acho que o grande desafio também, acho que todo mundo entende isso, mas não pratica, né? Não existe ninguém que está 100% das vezes certo e alguém que está 100% errado. Não existe. Não existe. Agora, qual é o problema hoje do brasileiro? Quer dizer, tem muita coisa envolvida aí, né? Existe muita falta de diálogo,
existe umas coisas meio até infantilizadas e para qualquer lado que seja, eu brinco que eu falo da diagonal, você pode ser de esquerda, de centro, né, ou diagonal. Quer dizer, a questão, cara, é que assim, houve uma regressão assim, né, no ponto de vista de comunicação ou de debate, né? Existe um aguçamento, vamos dizer assim, e uma deterioração no nível de discussão inteligente e educada, civilizada muito grande, né? Como é que a gente veio parar aí? Como é que a gente resolve isso, cara? Eu não sou assim, um especialista para saber como é que tá, né? Assim, por que a gente chegou nisso? Eu acho que tem várias teorias, mas eu acho que cabe cada um de nós, né? E é um apelo, né? A gente evitar, né, a agressão, né? Me impressiona, tanto que eu falei já no início, né, que hoje mais preocupa no Brasil é a falta de diálogo, né, as pessoas poderem conversar sobre temas de uma forma respeitando a opinião, né, sem partir para agressão e adjetivar a pessoa, né. Acho que a gente não consegue daí sair do ambiente de polarização para criar propostas, né? Eu falo assim, infelizmente o Brasil, talvez a gente esteja com a mesma polarização política dos Estados Unidos, mas com desafios no saneamento, na educação, e se a gente não construir politicamente essas pontes, né, de propostas para o país, essa falta de diálogo, né? Então, eu acho que a gente, não sei porque a gente chegou nisso, mas eu acho que a gente tem como sair disso. E acho que cabe cada pessoa refletir como é que ela está se comunicando, né? Como ela está se comunicando e, e, eu, e como ela pode, né, eu acho que incorporar opiniões diferentes, né? Tá aberto a aprender, né? Tá aberto a questionar o conhecimento, né? Tá aberto a falar, pô, você fez um ponto que eu não pensei, deixa eu refletir, não precisa alterar seu ponto, né? Acho que essas conversas de você poder construir um diálogo onde você não precisa concordar, mas alguém falou alguma coisa que, pô, me impactou, deixa eu refletir as minhas opiniões, né? A gente não está chegando nesse estágio de evolução de conversa. Eu não sei por que a gente chegou nisso, né? Tem várias teorias, mas eu acredito que é um apelo que eu faço para cada pessoa olhar. Hoje está mais fácil, né? Porque ela olha o WhatsApp que ela escreveu, né? Olha, reflete. E Eu reflete, né? lamento pelo que escreveu, porque é curioso, porque esse teu ponto é legal, porque possivelmente a gente tem que desfutebolizar essa questão política, né? Porque existe uma coisa assim, né? Pô, falou do fulano, não pode. Parece que falou. Cara, talvez se falar do próprio pai, você não fique tão irritado quanto você falar do cara tal, ou do partido tal, ou da linha tal. Então, tipo assim, tava até num. Cara, a gente não tem como ficar meio de fora de tomar respingos desse troço, por mais eventualmente que isento ou polite você seja, você assiste a questões muitas vezes, né, fora de escopo, assim, de esquadro, né? Você fala, o que está acontecendo, meu Deus? Mas você conseguir tratar essa questão sem envolvimento da emoção, né? Sem você chegar e falar é preto ou branco, não existe cinza, não existe uma tonalidade, é complicado, né? Então, eu acho que essa questão do futebol até, eu acho que é pior, porque o futebol a gente dá conversa com humor, né? Tem um pouco, porque a política ela não sai do humor, ela vai para agressão, né? Ela vai para porrada, né? Infelizmente, a frase da semana, né? É verdade. Claro, mas pelo menos nos grupos que eu vejo de futebol, né? É mais sarro, você tem uma questão de paixão, mas você se permite ao argumento, ou a brincadeira. No campo político, nem isso a gente permite, né? Então, me preocupa mais, né? Eu acho que ele é uma boa comparação, mas ele está um nível de doença, vamos dizer assim, usando uma palavra forte, um grau de doença pior, né? Porque é não comunicação mesmo, né? Não, Grupo, a gente que era amigo
e se desfez de grupo, né, gente que saiu de amizade do Facebook, assim, é chocante, né, as pessoas Chocante. olharem hoje na complexidade do ser humano, né, a pessoa é um bom pai, é um bom amigo, ou é bom para beber, pouco importa, e uma relação política, você desconectar e amplugar todas as relações, como se fosse uma traição, né, de amizade, né, uma traição de relacionamento. É muito forte, acho que a gente não deveria chegar no nível de traição que a gente chega nos debates políticos, né? Verdade. Mário, deixa eu te agradecer e deixar muito obrigado, cara. O papo Pô, eu foi que agradeço. excepcional. Foi super rápido. Foi, coisa boa passa voando, cara. Esse é o Exatamente o que eu problema. pensei. Eu também Super olhei rápido. aqui e quer deixar algum recado aí? O pessoal geralmente aqui é muito Olha, atento, assim. eu vou convidar as pessoas a baixar, é gratuito, então não tem desculpa, né? Se gostou, divulgue, que todos nós hoje somos um broadcaster, né? Podemos divulgar, tem lá um botão para compartilhar. Se não gostou, recomende melhoras, tem lá o saque@poderdovoto.org, né? Eu acho que toda reclamação ou discórdia é um presente, então o que a gente pode melhorar e, e, e se envolver nessa camada, nessa energia da esperança, né, da cidadania, entender que né, eu acho que tem uma questão que é uma frase que eu gosto muito, é você quer uma cidade mais limpa, né? Varra a tua rua, né? O que está no nosso alcance, né? Limpa a tua rua, né? Então, como é que a gente pode limpar a nossa rua? Como é que a gente pode limpar o nosso voto? Como é que a gente pode gastar 5 minutos e encontrar alguém que nos representa e ter uma participação política mais produtiva, né? E concentrar as brigas políticas, volte a ser as amizades, né? Os grupos e a disputa política ao Congresso Nacional. Então, baixe o app e agradecer a oportunidade e obrigado aí Eu que agradeço, pelo cara. tempo e pelas perguntas. Eu Forte te abraço. agradeço. Um abração.